L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Bora lá, galera, nesse mundo mágico de aventura, onde o perigo é bem maior. Caralho, tinha que fazer outra parada aqui. Hoje eu tô... Mas dá tempo, são 11h45 ainda. Vou botar o despertador já, só tô vendo que eu tenho outras paradas pra fazer aqui. Daqui a pouco eu tenho que sair de casa. E acabei de dar uma corridinha, fiz 4K, voltando. E por que eu fiz 4 km? Porque eu tô morando numa cidade agora que faz frio pra caralho. Quer ver? Nem sei quanto que eu vejo de temperatura aqui. Vou tentar ver no celular aqui. Agora é exatamente... Não, isso aqui foi 6h40 da manhã, tava 13 graus. Agora tá 17, mas são 11h45. Não faz sentido, meu chuveiro tá queimado. Eu tô tomando banho frio. Não faz sentido tomar banho frio com 17 graus. Eu precisei sair correndo igual um maluco. Não igual um maluco, eu fiz uma corridinha mesmo. Pra poder tomar meu banhozinho, cara. Aí... tô meio corrido de tempo, tô meio doido e tenho que subir o vídeo do encontro de ontem do grupo da Ética do Foucault. Vocês já falei, né? Tem um grupo de estudo que a gente conversa sobre os cursos da Ética do Foucault, né? A gente tá terminando o Governo dos Vivos. Vamos para Subjetividade e Verdade, tô bem animado. Bom, bora lá. Mas boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando isso aí. Forte abraço para quem escuta isso na quinta do dia 5/5. Você é uma pessoa especial, ou vocês são pessoas especiais. Manda seu recado pra cá, fala assim, fui eu, escutei, sempre fico curioso. Ou é um bot. Eita, caralho. Deu uma travada aqui, meu celular, coitado, ele tá meio debilitado. Aí deu uma engasgada aqui. Bom, mas você que escuta isso aqui na quinta, dia 5/5, pô, forte abraço, muito obrigado. E manda o recado. É pra você que eu gravo isso aqui, tô brincando. E vamos lá, cara, a gente vai ler um chat hoje, como todos os dias. E vocês sabem que se vocês quiserem participar, vocês podem mandar um e-mail, mandar um direct lá no Twitter ou no Instagram. Eu acho que tem na descrição do podcast. Outra coisa, eu tenho ouvido bastante podcast recentemente, nem sempre eu leio as descrições, né? Leio as descrições dos episódios, são pensados com muito carinho também. Cada episódio tem uma descrição e a paginação em que página que a gente está lendo do Antiédipo, especificamente. Bora lá, vou botar o despertador, porque também a gente tem esse esquema, né? A gente lê 20 minutinhos cravado, nem tão cravado assim, mas hoje vai ser, porque eu tenho que fazer meu almoço daqui a pouco. Minha famosa tapioquinha. 11h51 aqui no celular e agora vamos para até 11 e o meio-dia 11. Estou aqui do meu lado com 2 livros do Guattari que fiz essa aquisição faz pouco tempo, da Cactus, né, da editora argentina. Estou com Líneas de Fuga por outro mundo de possíveis, né, que ele escreveu quando estava escrevendo Mil Platôs. E estou com os escritos para o Antiédipo, textos agenciados representados por Stefan Nador, que eu acho que é o filho dele, né. E é muito doido, porque no final tem os diários do Guattari. O cara era muito neurótico, velho. Muito neuroticado com Lacan, com Deleuze, se ele devia ou não devia escrever. É o cara do pensamento mais indisciplinado de todos, assim, mais rebelde dos pensadores inconformados, meio kafkiano na parada. É um cara que eu tuitei esses dias, se eu pudesse, eu parava pra só estudar o Guattari, assim, ficar tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos só estudando Guattari, tava massa. Mas a gente precisa fazer outras paradas também. Bora lá, a gente está na página 145 da versão impressa, né? Não sei no digital. Mas na verdade a gente está numa quebra aqui de item e necessariamente quebra de parágrafo também, né? Então, já começando, eu acho, a fechar. Sei que eu estou um pouco disperso, mas o despertador está correndo já. Não está começando a fechar tanto, não. Tá e não tá. Vai até 184, a gente está a 145, né?
e vai até 2.9, a gente está no 2.6. Então eles resolvem fazer uma recapitulação, porque eles me botaram aqui, né? 2.6, recapitulação das 3 sínteses. Eu falei, pô, tá acabando, né? A gente sabe que o ano tá acabando quando tem retrospectiva. 2.6.1, a coleção de tolices sobre Édipo. Vamos lá. O nome do livro é Anti-Édipo, né? Esse é o capítulo mais anti-Édipo do Anti-Édipo, eu acho. A coleção de tolices sobre Édipo é inesgotável e sempre atual. Dizem que os pais foram morrendo ao longo de milhares de anos, está entre aspas. Vejam só. E que a interiorização, entre aspas, correspondente à imagem paterna, se produziu durante o Paleolítico até o início do Neolítico, há cerca de 8.000 anos. Nota de rodapé 40. Gérard Mendel, La Révolte contre les Pères, une introduction à la sociopsychanalyse. Então, de 68, essa obra brilhante de introdução à sociopsicanálise. Esse cara dá uma viajada muito doida. Ou se faz história ou não se faz. Já diria lá o outro parágrafo, né? Vergonha de psicanálise em história. Mas, francamente, quando a notícia da morte do pai, não se pode dizer que ela se espalhou depressa. Desculpa, mas, francamente, quanto à notícia da morte do pai, não se pode dizer que ela espalhou depressa. Seria um erro envolver Nietzsche nessa história, pois ele não é alguém que rumine a morte do pai e passe todo o seu paleolítico a interiorizá-lo. Ao contrário, Nietzsche estava profundamente farto de todas essas histórias feitas em torno da morte do pai, da morte de Deus, e queria findar com os intermináveis discursos a esse respeito. Discursos que eram moda no seu tempo hegeliano. Então, volta aí a história do Nietzsche, né? O Nietzsche perdeu o pai muito cedo, assim, né? O pai dele era pastor evangélico e ele vira filólogo, né? E quem faz uma análise muito louca desses atravessamentos, assim, do pai morto, da mãe ainda viva, né? Além do Nietzsche, que coloca isso no Atiomo ele tem uma descrição muito interessante, assim, ele fala, por parte de pai já morri, por parte de mãe ainda estou viva. Um negócio meio foda, assim, dessa disjunção inclusiva que ele vai trabalhando a partir disso. E isso ajuda muito o Pierre Klossowski, né, o outro francês, amigo do Deleuze e tal, que ele escreve tanto ficção quanto teoria filosófica, né, a pensar o livro sobre Nietzsche, né, o ciclo vicioso, a qual o Deleuze gosta muito e já foi mencionado aqui no Anti-Édipo. Lamentavelmente, ele se enganava, pois os discursos continuaram. Então, Nietzsche tentou, né, resolver a morte do pai, a morte de Deus, e queria findar com os intermináveis discursos a esse respeito, né, discursos que eram moda no seu tempo hegeliano, mas, lamentavelmente, os discursos continuaram. Mas o que Nietzsche queria era que se passasse, enfim, as coisas sérias. Vamos falar uma coisa séria aqui, né? Vou falar de TechPix, vou falar de Top Term. Fez 12 ou 13 versões da morte de Deus para não se falar mais disso, para torná-lo um acontecimento cômico. E ele explica que esse acontecimento não tem estritamente importância alguma, que só poderia ter interesse para o último dos papas. Deus morto ou não morto, o pai morto ou não morto é a mesma coisa, dado que a mesma repressão e o mesmo recalcamento prosseguem aqui em nome de Deus ou de um pai vivo, acolá em nome do homem ou do pai morto interiorizado. Aqui você tem um grande debate, bem maneiro, assim, né, que tem desdobramentos muito interessantes, né? O Nietzsche contra o humanismo, assim, de alguma maneira, né? Primeiro Nietzsche contra esse Deus dentro da filosofia, mas também uma crítica a Deus da teologia também, como esse ser da razão inequívoca, né? E continuada, extensão da razão e, consequentemente, pilar da verdade, de alguma maneira, né? Mas que o Nietzsche não é o Nietzsche que mata Deus, né? Ele só fala, olha, a modernidade já matou Deus há muito tempo, colocou a razão no homem, né? E botou muita fé no homem, mas também não faz muita diferença você ter um Deus e substituir isso por essa imagem, essa figura moderna e neurótica do homem, né? Do homem progressista, do homem do desenvolvimento, do homem racional, tudo mais. E aí, hoje em dia, e o Anti-Édipo, acho que é mister nisso, vai pensando também como a modernidade cria o alicerce teórico e prático, né, da sua própria estrutura colonial, da sua própria estrutura de superioridade racial e colonial, né? Essa que é a questão. Então, matar Deus para botar um homem branco ali no lugar não resolveu porra nenhuma, né? Todo mundo continua muito fudido, né? Com acolá em nome do homem, né? Agora o nome do homem ou do pai morto interiorizado. E aí essas discussões são cada vez mais quentes também quando a gente pensa
eu não sou sociólogo, né, mal sou psicólogo, mas a dimensão, nem cientista político, mas essa dimensão da expansão dos direitos humanos e da democracia. A gente não consegue ver, às vezes, como a expansão democrática e dos direitos humanos, não que não seja de alguma forma importante, assim, né, e algumas garantias necessárias nessas intrigas, nessas problemáticas contemporâneas, mas como são extensões de um pensamento eurocentrado mesmo, um pensamento branco, né, um pensamento que vai tratar a ótica de tudo, de qualquer problema da espécie, né, das nossas existências, a partir desses conchavos de igualdade, né, mas igualdade em direção a um certo modo de funcionamento, a uma certa democracia, a algo que, por um lado, está bem fadado ao fracasso, né, não está muito bem, então uma ideia possível é radicalizar um pouco o pensamento para além da democracia, né, e outro que é impositivo, não vê o seu próprio limite também, é muito pouco crítico com relação aos seus próprios limites e imposições, de, por exemplo, de branquitude, de tempo com paciência de ver, tá tudo bem, a gente vai expandindo os direitos humanos, enquanto isso está todo mundo morrendo, né? Os indígenas, as populações periféricas, os negros, está todo mundo morrendo e a classe trabalhadora está se fudendo, mas enquanto isso a gente vai ampliando a democracia dos direitos humanos, né? A paciência de quem pode ter paciência. Então é bem escroto isso, né? Nietzsche diz que o importante não é a notícia de que Deus está morto, mas o tempo que ele gasta para dar seus frutos, que ela gasta, né? Então o Nietzsche é só o cara da notícia, né, cara? O cara só, já mataram, Hegel já matou, Kant já matou, acho que ele fala isso. Eu só estou dando notícia, então eu estou muito mais importando quando é que a gente vai colher os frutos dessa morte. Neste ponto, o psicanalista fica de orelha em pé, acredita que está nos seus domínios. É bem conhecido que o inconsciente leva tempo para digerir uma notícia. Pode-se até mesmo citar alguns textos de Freud sobre o inconsciente que ignora o tempo e que conserva seus objetos como uma sepultura egípcia. Pô, bem interessante, né? Então, é que eles estão dando sacadinha. Quando Nietzsche fala, a notícia que Deus morreu demora para chegar e causar efeito sobre os homens. Aí os caras, aqui é meu domínio, porque o inconsciente não tem tempo para processar essas informações. Então, às vezes, ele está se retendo a imagem, né, projetiva de Deus. Mas vamos ver aqui. Acontece que Nietzsche não quer dizer nada disso. Ele não quer dizer que a morte de Deus leva muito tempo para seguir seu curso no inconsciente. Ele quer dizer que o que leva tanto tempo para chegar à consciência é a notícia de que a morte de Deus não tem importância alguma para o inconsciente. Os frutos da notícia não são as consequências da morte de Deus, mas esta outra notícia, a de que a morte de Deus não tem consequência alguma. Ai, caralho, então, né? Gente, Deus não é nosso mestre, a vida não é regida por Deus. E aí, deixar o inconsciente processar que ele nunca teve mestres, né? Que ele sempre foi da ordem do desejo, da ordem do polo revolucionário mesmo, da ordem conectiva. Depois tem um comentário sobre outra influência importante aqui para essa história. Em outros termos, ele quer dizer que Deus e que o Pai nunca existiram. Ou então foi há tanto tempo, talvez no Paleolítico. Aqui é piada de esquizoanalista. Matou-se tão somente um já morto desde sempre. Os frutos da notícia da morte de Deus suprimem tanto a flor da morte como o broto da vida. Porra! Porque vivo ou morto é somente uma questão de crença. E desse elemento da crença não se sai. O anúncio do Pai morto constitui uma última crença. A crença na virtude da descrença. O anúncio do Pai morto constitui uma última crença. A crença na virtude da descrença, da qual Nietzsche diz: essa violência manifesta sempre a necessidade de uma crença, de um suporte, de uma estrutura. De uma estrutura. Então aqui é bem importante. Nota do tradutor. Como os autores citarão, H é a ciência, na próxima nota 42, talvez convenha apontar a respeito da morte de Deus os aforismos 108, 125, 153 e 343, da Gaia. E a respeito da relação entre necessidade e crença, os aforismos 346, 347, 351 e 357. Isso referenciados, né, na Gaia Ciência, da tradução do Paulo César, da Companhia das Letras. Que eu não sei onde está, se você tiver com o meu Gaia Ciência, por favor, me avise. Perdi. Mas vamos voltar aqui e fazer o comentário de um teatrólogo, né, um cara da literatura e do teatro que ajuda a pensar isso também. O anúncio do Pai morto constitui uma última crença, entre aspas, a crença na virtude da descrença, na qual Nietzsche diz:
Essa violência manifesta sempre a necessidade de uma crença, de um suporte, de uma estrutura, Einbau, né? uma construção. Então, é interessante isso aqui, né? Quem se apega à notícia do pai morto com uma certa... deixa eu ver como é que eu não sei aqui. A crença na virtude da descrença, né? Quem se anima com a notícia do pai morto, como se alguma vez tivesse havido pai, também se engana com a ideia da liberdade. Agora somos livres, né? Agora estamos livres do PT, agora estamos livres do Bolsonaro, agora estamos livres do mercado, agora estamos livres de Deus, agora estamos livres do pai, né? E nessa crença dessa suposta liberdade, de algo que nunca existiu como aprisionamento verdadeiro, de algo que nunca foi necessariamente motivo da nossa prisão. Então, perde-se a crença que paralisa a constituição, né, de ação, a constituição da potência. Na justificativa do aprisionamento, né, antes tinha essa justificativa nessa crença do aprisionamento. Estamos presos a Deus, estamos presos ao Pai. E de repente percebe-se que Pai e Deus já morreram, e aí ainda tem assim, nossa, agora estamos livres. Então temos essa crença no próprio homem, na própria liberdade, na morte de Deus, na morte do Pai, sendo que isso nunca foi impeditivo, sempre foi um campo de imanência, e a imanência que faz com que em algum momento nós desejamos nossa própria servidão, nós desejamos nossa própria repressão. O que me lembra essa história? Opa, eu mexi aqui no celular. O que me lembra essa história? O Esperando Godot, né? O Esperando Godot é uma peça do irlandês Samuel Beckett, né, que já foi referenciado aqui talvez, e são dois personagens que num cenário de guerra, onde está tudo devastado, pós-guerra, né, está tudo devastado, e a humanidade virou caco, e as pessoas são... Scroll o WhatsApp aí, é o Beckett. Deixa eu ver o que Beckett quer falar aqui comigo. Pode crer. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, Beckett, depois eu te respondo. Uma terra totalmente devastada, né? Dois palhaços se encontram e eles ainda estão esperando algo. Eles estão esperando debaixo de uma árvore, sem nada a fazer e sem muita esperança, mas ao mesmo tempo essa não esperança ela é muito esperançosa porque eles esperam Godot. E o Godot é um trocadilho, né, do Gott tot, né, Gott tot, algo assim do alemão, assim, tipo, tot é morte, morto, né, e Gott é Deus morto. E aí é a história do Nietzsche mesmo, né, do Gott tot do Nietzsche. Então, esperando, né, esse Deus morto. De alguma forma Deus morreu e a espera continua. De alguma forma a humanidade já destruiu tudo, né, fez tudo cacos com a guerra. E a guerra continuada, não qualquer humanidade, né, mas uma humanidade branca, né, que é, né, a definição de humanidade, eurocentrada, faz a guerra, caga tudo, e mesmo assim ainda se espera disso, a esperança, né, uma certa... Eu tô meio surumbático, assim, eu tô meio melancólico com essa espera, esse lugar da espera branca é meio fodido, assim, dessa esperança enfraquecida, que não consegue reconhecer que nunca houve Deus, nunca houve Pai. Não dessa maneira que a gente pensa, assim. Bom, lembrou do Beckett. Fiquei com isso. Espero que anime a quinta-feira de vocês. Ou o dia que vocês forem ouvir. E aí, pô, a gente tá voando aqui, a gente já tá partindo pro próximo parágrafo. Vamos começar aqui, né? 2.6.2. Aí, então, aqui eles estão só fechar, quando eles fecham com Édipo estrutura, é isso, né? Eu já falei aqui algumas vezes. Já falei tantas vezes do brilho dos teus olhos... que aqui tem uma crítica ao Freud, né, com relação a ímago paterno-materno, esses papéis e representações do pai e da mãe, mas mais severo ainda quando eles chegam, a psicanálise chega no lacanismo, que dispensa as imagens, né, dispensa as reais vivências com o pai e com a mãe, e a função paterna e a função materna tornam-se estruturas de linguagem, inserção na linguagem, no grande outro, no campo do significante, do simbólico. Aí lascou-se. Isso aí se pulveriza de uma maneira muito maluca, que ao mesmo tempo é elogiado e eles estão espertos assim. 2.6.2 Édipo e a crença entre aspas. Engels homenageou o gênio de Bachofen, acho que é Bachofen ou Bachofen, por este ter sabido reconhecer no mito as figuras do direito materno e do direito paterno, suas lutas e suas relações. Mas faz-lhe uma censura que muda tudo. Disse-ia que Bachofen acredita mesmo nisso, nos mitos, nas Eríneas, em Apolo, em Atena. Nota de rodapé 41, A Origem da Família, do senhor
Friedrich Engels, que viveu de 1820 a 1895, né, o companheiro e parceiro aí do Karl Marx. E ela é uma tradutora que a crítica do Engels se refere a Johann Jakob Bachofen, ou Bachofen. Então, eu li esse livro e não lembrava dessa coisa não, a origem da família, né? A origem da família, da sociedade do Estado, um negócio assim. Da propriedade privada do Estado. É bom esse livrinho do Engels, que ele já é meio... Ele se liga que o problema é comer carne, o problema é o boi. O problema foi quando começaram a querer cercar os boizinhos. Vamos lá, então, o problema é que o Bachofen acredita nos mitos, né? A mesma censura cabe melhor ainda aos psicanalistas. Dir-se-ia que acreditam mesmo nisso, no mito, em Édipo, na castração. Eles respondem: a questão não é saber se nós acreditamos nisso, mas se o próprio inconsciente acredita. Mas o que é isso? Esse inconsciente reduzido ao estado de crença. Muito boa pergunta, né? É importante que a gente não capta, mas o inconsciente que a gente suspeita que existe, né? Que a gente cria conceito, aí ele que importa se ele acredita ou não. Quem lhe injeta a crença? Perguntam Deleuze e Guattari. A psicanálise só se tornará uma disciplina rigorosa quando puser a crença entre parênteses, ou seja, quando fizer uma redução materialista de Édipo como forma ideológica. Então aqui, essa suspensão da crença como redução materialista, imagino que tem uma referência aí ao Engels e ao Marx, né, na sua metodologia do materialismo dialético. Não se trata de dizer que Édipo seja uma falsa crença, mas que a crença é necessariamente algo de fácil também, extremamente fácil, que desvia e sufoca a produção efetiva. Então, repetindo, não se trata de dizer que Édipo seja uma falsa crença, mas que a crença é necessariamente algo de falso, que desvia e sufoca a produção efetiva. Vai silenciando a produtividade do inconsciente. Eis porque os videntes são os menos crentes. Que frase bonita, enigmática. Quando reportamos o desejo a Édipo, condenamos-nos a ignorar o caráter produtor do desejo, nós o condenamos a vagos sonhos ou imaginações que são apenas expressões conscientes dele. Nós o reportamos a existências independentes, o pai, a mãe, os progenitores, que ainda não compreendem os seus elementos como elementos internos do desejo. Acho que vai dar daqui a pouquinho. A questão do pai é como a questão de Deus. Nascida da abstração, ela supõe rompido o lime entre o homem e a natureza, entre o homem e o mundo, de modo que o homem deve ser produzido como homem por algo exterior à natureza e ao homem. Então, tanto a questão do pai, né, essa representação inconsciente, essa crença no pai como representação inconsciente, quanto a ideia de Deus, essa crítica que eles estão colocando à crença. É a crença na própria crença, a crença numa divisão entre aquilo que o inconsciente produz e aquilo que o consciente produz. Aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos como algo totalmente separado. Então a questão do pai é como a questão de Deus. Nascida da abstração, ela supõe rompido o lime entre. E aí essa distinção entre o que o consciente e o inconsciente, né, representam, ela é também uma extensão, né? Nascida da abstração, supõe rompido o lime entre... Não, aqui eu me perdi. Vou ter que voltar daqui porque eu perdi o raciocínio. Acho que eu entendi errado o que estava rolando aqui. Eu vou voltar da questão do pai como questão de Deus no próximo encontro. Isso aí, galera. Só anotar aqui. Que dia é hoje? 5/5. Que maravilha. Tô com fome. Fazendo tapioquinha, show de bola. Nossa, esse parágrafo foi longo. Mas legal, muito bom, muito bacana. Bom ver vocês por aqui. E é isso. Espero que o episódio tenha sido gravado decentemente, né, em questões técnicas, que eu acho que tá meio pipocando esse gravador, porque meu celular tá meio lelé da cuca. Mas, se ficar muito zoado, eu acho que tiveram algumas zoeiras aqui. Bom, se ficar muito zoado, vai ser uma experimentação auditiva. Qualquer coisa, vocês ligam aqui pro saque e podem reclamar que tá tudo bem. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.